Olá, senhoras e senhores, queridos ouvintes do 3 na Barreira, está no ar a edição de número 6 do nosso podcast semanal. Para quem não me conhece, eu sou Caio Meirelles e estou aqui com ele, Lucas Ribeiro, para comentar sobre mais um episódio e também sobre a sexta rodada do Brasileirão 2022. A maioria dos jogos não, né? Todos os jogos já terminados da rodada. Lucão, seja muito bem-vindo a mais um 3 na Barreira. Como vai o senhor? Primeiramente, boa noite, saudações a quem vai me escutar futuramente. Estou ótimo, ainda mais que o nosso tricolor ganhou numa partida brilhante do árbitro, a gente vai falar bastante disso. Também tem polêmicas, hein? Polêmicas não, eu tenho uns assuntos aí pra trazer à tona no nosso bate-papo. Eu tenho polêmicas também, mas antes de polêmicas... Nós estamos voltando aqui para a Toca da Raposa porque um jogador nos procurou aflito nesse Dia dos Namorados. Ele que também quer dar a sua mensagem. Renato, que mensagem que você quer dar? Pois é, né, Luiz André? Tô tão tristinho. Queria comentar sobre um jogo da rodada passada, na verdade, erramos, né? Pois falamos que o Coritiba iria bater o Avaí, quando na verdade o Avaí ganhou do Coxa 2-1 no jogo de segunda-feira lá na Ressacada. Você viu esse jogo? Não vi. Eu também. Eu não consegui assistir também. Não. Que pergunta. Eu fiquei surpreso com a vitória do Avaí, ainda mais de virada, com 2 pênaltis. Eu vi o segundo pênalti, eu achei bem mandrake. Mas o Avaí ganhou, né? Surpreendeu todo mundo. O Avaí que vem fazendo um começo digno, né, de campeonato brasileiro. Venceu o Coritiba, então, 2-1, 2 gols de pênalti, como o Lucas comentou. Foi o único jogo de segunda, né? Quando tem esse jogo de segunda, aí dá uma quebrada na gente, porque não dá pra comentar no episódio, que é gravado domingo à noite, pra quem aí está nos ouvindo saber. Mas, de qualquer forma, só pra não passar batido, este jogo lá na Ressacada que deu Avaí... Não é possível, Cássio. Pelo amor de Deus. Você que trata tão bem as crianças, tão bem meu filho lá na Florida Cup. Foi extremamente amável. Pô, como é que você toma frango desse jeito de lado, rapaz? Vamos falar de sexta rodada então, Lucão. Começando, vamos na ordem, vai. Ontem jogaram no Allianz, Palmeiras e Red Bull Bragantino. Esse time do Red Bull impressionante, não vence o Palmeiras. 2-0 pro Verdão, um gol do Danilo no primeiro tempo e o Veiga de pênalti no final do segundo. Zero surpresas, né? Acho que tava todo mundo esperando essa vitória do Palmeiras ontem pra cima do Braga. Eu não esperava que fosse... Eu achei até um pouco fácil. Eu acho que o Bragantino, o que ele não joga contra o Palmeiras, ele joga contra o São Paulo. Só contra o São Paulo também, né? Impressionante. Apesar que no meio da semana teve o jogo, se eu não me engano, eu não lembro qual rodada, mas foi Bragantino e Atlético Mineiro. Foi um jogo adiantado. Foi que terminou em 1-1 e o Bragantino jogou bem. Além do Bragantino ter jogado bem, o Atlético não jogou bem, não rendeu. Fato mais uma vez, né? E voltando ao jogo do Palmeiras, o Palmeiras ele meio que ele dominou as ações do jogo. O jogo em si não foi aquele jogo movimentado, mas o Palmeiras não passou, não teve sustos, né? E ganhou, sacramentou a vitória no final com o gol de pênalti do Veiga. E sem susto algum, e o Palmeiras ele precisava dessa vitória no Campeonato Brasileiro, até pelo que a gente vinha falando, né? De ter uma certa vantagem, uma certa gordura no campeonato para poder disputar as demais competições que o time disputa com mais tranquilidade. Perfeito, até porque de 6 rodadas o Palmeiras chegou a 9 pontos, é o 9º colocado e não tem mais como ser ultrapassado, né? Já acabou. E perdeu o primeiro jogo, mas de lá pra cá não soube mais o que é derrota. Tudo bem que nos últimos 5 jogos foram 3 empates, mas de qualquer maneira vem pontuando, tá classificado na Libertadores também, deve ir com o time reserva provavelmente no meio de semana. E como você comentou, em nenhum momento parecia que o Bragantino poderia sequer, machucar esse time do Palmeiras. Realmente foi presa fácil. O Braga, como não pontuou, ficou estacionado, também tem 9 pontos, mas já tem 2 derrotas no campeonato, acabou atrás do Palmeiras. E como falamos, jogou no meio de semana também contra o Galo, num jogo adiantado desse Brasileirão. Ambos têm 7 jogos, né, os únicos, Bragantino e Atlético Mineiro. O restante dos times tem 6 pontos. O Braga que volta também a jogar no meio de semana pela Libertadores da América, e aí acabou não somando pontos fora de casa contra o Verdão. Boa vitória do Palmeiras, bem consistente. Não preciso dizer mais nada.
Vocês vão ter que me engolir. Falando em jogos de meio de semana, vamos já emendar aqui para Ceará e Flamengo. Assistiu esse jogo? Conseguiu acompanhar? Confesso que foi no mesmo horário do jogo do Palmeiras, né? 4h30. Eu optei por assistir Ceará e Flamengo do que Palmeiras e Bragantino, porque já sabia que o Palmeiras ia vencer. Como eu tô sem notebook e era um dos modos de eu recorrer aos jogos, por exemplo, o jogo do Atlético, eu consegui ouvir alguns momentos. Esse jogo do Ceará e Flamengo, eu só consegui ver alguns lances. E impressionante que o Flamengo ele não tá se encaixando ainda. Teve mais uma triste notícia aí para o Paulo Souza, que o Rodrigo Caio que voltou no meio de semana, se eu não me engano, contra o Altos. Exatamente. E ontem se machucou novamente. É um cara, eu cheguei a ver em alguns lugares cogitando a aposentadoria dele. Eu não sei não, hein? É um ponto que ele tem que começar a pensar, porque a sequência de lesões é muito grande. Quantos anos tem o Rodrigo Caio? Boa pergunta. Eu acredito que no máximo uns 32. 28 anos tem o Rodrigo Caio. Somente 28 anos. Eu errei por 4, mas pelo que o joelho dele é uma anomalia da natureza. Não dá pra... Se é que aquilo é um joelho, né? Eu acho que o Rodrigo Caio é um dos seres humanos que tem 2 pernas e um joelho, porque aquilo ali, cara não sei, mas que é aquela forma. Parece uma bola de basquete já. Mas voltando ao jogo, o Ceará, ele, de certo modo, ele me surpreendeu. Beleza, tomou os dois gols idênticos do Arão, mas o Ceará não jogou mal, propôs jogo, teve um certo volume e fez o gol no finalzinho, né? Boa pergunta, né? O segundo gol do Ceará, você acha que foi falha do Hugo ou foi um golaço? Falha do Neneca, tá mal posicionado, bem mal posicionado. Um goleiro da estatura dele Exato, ele é muito grande, cara. Ele tá na entrada da pequena área, antes do cruzamento acontecer, entendeu? Ele tá mal posicionado. E vem falhando com constância, hein? Falhou no jogo contra o Botafogo, falhando agora. Não é aquele goleiro que passa confiança também, né? Mas ele tem 20 anos, é complicado também, né? E querendo ou não, eu acho que o tempo de maturação do goleiro ele é diferente de jogador de linha. Então, porque o cara começar com 20 anos assim, estourar sem oscilar, é muito difícil. Sim, e também eu acho que a cobrança pro goleiro, ou até para os homens de zaga, assim, aparentemente ela parece que é um pouco mais injusta do que com outros setores. Sim, e tirando o fato que é Flamengo, né? Qualquer coisa que acontecer com qualquer jogador do Flamengo vai ser esse tipo de cobrança. Mas eu vi que o Paulo Souza já confirmou que ele joga como titular também contra a Universidade Católica no meio de semana. Também não trocaria o Neneca hoje pelo Diego Alves, que tá no banco de reserva, né? O Santos é o titular, é o melhor dos 3, mas está machucado. Então, jogar com o Neneca, não tem o que fazer. E voltando a falar do Ceará, começo de campeonato impressionante do Mendonça, né? Que eu diria, tinha falado que era um ponto meio que preocupante deixar a responsabilidade da criação de jogadas do ataque do Ceará com ele, mas ele vem correspondendo bem sendo decisivo em alguns jogos. E o Ceará joga no meio de semana também? Joga pela Sul-Americana valendo vaga, hein? Tá brigando lá ponto por ponto contra o Independiente da Argentina. Boa, eu acredito que o Ceará passa. Já meio que é um confronto direto, né? Palpite, então. Já meio que antecipando o futuro palpite, eu acredito que o Ceará passa. Eu também vou no Vozão, acho que consegue um empate lá na Argentina. Flamengo, 2 gols do William Arão, o criticado William Arão, como você falou, 2 gols idênticos. Falhas complicadas também da zaga do Ceará, os gols foram iguais. Mendonça e Nino Paraíba fizeram pro Vozão. E o Paulo Souza balança, hein? A cada semana, Paulo Souza balança cada vez mais, até porque o Flamengo tem 6 pontinhos e é o 16º colocado. O Ceará é o 18º com 4 pontos. Dependendo de como for o jogo do meio de semana aí contra a Universidade Católica, sei não, viu? De verdade, eu acho que tá complicando pro Paulo Souza, até porque no meio de semana é no Maracanã, amigão. Então o Flamengo tem que ganhar de qualquer jeito. Até porque o Flamengo não tá 100% garantido na próxima fase da Libertadores. Tem 2 rodadas ainda para serem jogadas. E é um time que não evolui. Vai bater aí 6 meses já de Paulo Souza no comando do Flamengo. E na verdade eu acho que tá evoluindo e não necessariamente evoluindo. E já vou começar aqui com a primeira polêmica do episódio. Esse time do Flamengo, se hoje estivesse na mão
do Dorival Júnior, que está comandando o Ceará, estaria jogando mais bola que o Paulo Souza e nada mudará a minha opinião. O que você acha disso? Cara, eu tenho uma certa controvérsia aí, ó, eu sou um pouco contra essa sua opinião, É mas contra o Dorival Júnior? Você tem alguma coisa contra o eu não, treinador Dorival Júnior? não tenho nada contra, mas eu acredito que na mão dele talvez estaria a mesma coisa, até porque, por exemplo, vamos citar o caso do Rogério. O Rogério, os caras pediram a cabeça dele, o retrospecto, assim, a Não, o Rogério campanha foi demitido 3 horas da manhã, pô. O cara tava dormindo e demitiram ele. E a campanha dele não. O Flamengo ele tinha um problema de. Por exemplo, o Flamengo ele tinha um grande volume de jogo, assim como ele tem hoje. Isso manteve em tese. Só que os times eles chegavam no ataque 2 vezes e nisso saía gol. Esse problema do Flamengo, da zaga do Flamengo, do sistema de marcação do Flamengo, ele não é só do Paulo Souza. Ele já veio com o Rogério, ele já veio com o Domenech, ele veio com o Renato Gaúcho também. Com o Renato Gaúcho, inclusive, eu confesso que eu já esperava por causa da relação com esse sistema que nunca foi tão consistente. Então eu confesso que nesse ponto do trabalho do Renato eu já esperava essa falha de marcação. Mas esse desafio que ele tem, ele já tentou arrumar com 3 zagueiros, ele voltou para a linha de 4 e ele não está conseguindo fazer esse time jogar direito. De 4 você gosta, Lucão? Cara, vamos deixar essa pergunta final. Pô, eu gosto do Dorival, de verdade, e não sei, eu acho que a cada rodada que passa, o Paulo Souza vai se limando no comando do Flamengo. Tô com a sensação de que ele não chega no segundo semestre, viu? De verdade. Será que se ele perder na quarta porque tá chegando o prazo do JJ, né? Até dia 20. Ah, mas o JJ também. Vai pro inferno o JJ também, né, cara? De verdade. Será que isso vai acontecer? Cara, se acontecer, é um absurdo, mas eu não me surpreenderia se acontecesse, tá? Gostaria de deixar bem claro, não ficaria surpreso se isso acontecesse. Bom, Nem a um pouco. gente vai ter que aguardar até o dia 20 mesmo. Exatamente. Até lá tem muito chão. Se não vencer o Católica no meio de semana, talvez complique pra ele. Pode Pois dar uma é. complicada boa. O senhor Paulo Souza e o Portuga realmente não tá conseguindo fazer esse time do Flamengo jogar. Flamengo que hoje, né, no Campeonato Brasileiro, pelo menos da Série A, já que o Vascão está liderando a Série B, é o pior carioca em colocação. Fluminense e Botafogo estão melhores do que o Flamengo. A gente sabe que isso tem um peso também, principalmente para a torcida. Então, ele vai ter que dar um jeito. Como, cara, de verdade, acho difícil ele tirar alguma coisa aí do que ele tá fazendo diferente para agora. Mas vamos acompanhar, né, nas próximas rodadas. Romário, o Renato disse que é dono da coroa de Rei do Rio, que não tem mais pra você, te procurou pra te gozar, não te achou. Realmente é dele a coroa? O Rio tá cheio de rei, né? Renato, Túlio e outros. E Lucão, aconteceu. Sabe o quê? O quê? O Galo venceu no Campeonato Brasileiro. Quem Depois diria? de 3 ou 4 rodadas, né? Eu acho que 3 rodadas. Depois de 3 rodadas, o Galão voltou a fazer 3 pontinhos. Jogou lá no Independência contra o Atlético Goianiense, um gol contra, né, do Marlon Freitas, na infelicidade ali no primeiro tempo. E o Hulk, o Bunda, marcou no segundo, 2-0 pro Galo. A batata do Turco também não tá legal não, né? O caldo tá azedando pra ele. Se não vence esse time do Goianiense ontem, no sábado, sei não, viu? De verdade. É porque o Goianiense ele se esforçou um pouquinho para dar essa vitória pro Galo. Ele pediu, né? Sim, eu acho que o Atlético ele tá começando a sentir essa questão do número de competições e isso deve estar pesando muito pro time, porque a qualidade caiu, o time, você vê que o foco do time em campo, o time parece muito disperso, parece às vezes que é desorganizado. Eu não vou falar um catado porque aí já é sacanagem, mas é muito desorganizado. O lance, se eu não me engano, o segundo gol ou que antecede o segundo gol, praticamente o time estava tranquilo saindo jogando e uma bola atravessada ali no meio que o volante ele não estava prestando nenhuma atenção no lance. Então o Atlético não foi o melhor dos Atléticos, mas o melhor galão, mas venceu, tava precisando. E outro gol do Hulk, né?
Ele joga, ele marca, né? Essa vitória do Atlético ontem me lembrou muito as vitórias que o time do Cuca arrancava no Brasileiro do ano passado, sabe? Sim. Ganhava na marra. Tinha que ganhar, ia lá e fazia É, os mas eu pontos. acho que o time do Cuca ele não oferecia tanto risco, Ah, ou não. tanto risco não, eu tô falando a si mesmo, Sim, não, defensivamente era um time sim. muito mais consistente que esse do Turco, né? Porque ontem mesmo o Goianiense ele teve algumas jogadas ali naquele explorando a recomposição do Galo, né? Então o time do Cuca não tinha isso. A gente vai voltar a repetir até a gente ver uma certa melhora, que enquanto não arrumar essa tensão defensiva do Atlético, o Atlético vai sofrer. Não tem jeito. Querendo ou não também, a gente sabe que o treinador precisa de tempo, eu comentei sobre o Paulo Souza, mas aqui no Brasil é tudo no imediatismo, entendeu? Ele tem que chegar e tem que apresentar resultados. O Atlético ganhou o Campeonato Mineiro, que era obrigação, vem bem na Libertadores, tem 2 jogos dentro de casa agora para garantir a classificação, mas depois do que o Cuca fez no ano passado, que ele simplesmente só não ganhou a Libertadores, no restante de todos os campeonatos que ele disputou ele venceu, é complicado um cara chegar e repetir essa máxima, né? Ainda mais com esse time do Atlético Mineiro, que do ano passado para cá, de mudança significativa, foi o que? Foi o Godin e foi o Ademir que chegou. E o Severino, não, o Savarino que tá saindo agora, tá indo jogar nos Estados Unidos. De mudança não teve nada. Mas querendo ou não, quando chega um treinador, muda o esquema de jogo, essas coisas, muda a questão tática, e os jogadores precisam se acostumar, Lucão. Galo, 12 pontos, vice-líder do Brasileirão, porém com 7 jogos, né? Mas acho que tá bom. Tá dentro do planejado, vai? Ou não? Não, tá. Certo que a gente esperava que Atlético, Flamengo, até o próprio Palmeiras já fossem despontar. Mas é sexta rodada ainda, sétima para o Atlético, né? Mas tem chão, não tem aquele sinal de alerta ligado, assim como é com o Flamengo, né? Que tá perigando ali. Mas dá para recuperar. Tem muito jogo pela frente ainda, então não vejo tanta preocupação quanto do lado do Flamengo. O brasileiro é traiçoeiro, meu cara. Muito traiçoeiro. Dizer que o papai tá aqui, viu? O papai é campeão da América nesse momento. Grêmio campeão. O Grêmio é campeão e o Sacha é um cuzão. Continua um cuzão. Tanto que ontem o líder foi lá para o Rio Grande do Sul enfrentar o Internacional. 2 para o Inter, 2 para o Coringão. Esse jogo eu assisti. Você viu? Gostou deste empate? Olha, ouvi o segundo tempo, inclusive o segundo gol do Corinthians, eu achei um golaço. Foi o Jô, né? Foi o Jô Foi. que marcou o seu. Eu achei um golaço. E o time do Inter ele tá começando a tomar forma, né? Eu falei, hein? Fui criticado quando defendi meu Mano Menezes aqui, viu? Só queria Mas lembrar desse detalhe. você vai continuar sendo criticado por defender o Mano, mas Não, também. tudo bem, entendeu? Lá na frente a gente vai ver quem é quem. Confio em Mano Menezes no comando do Internacional. O Inter, isso você que assistiu me corrija se estiver errado. Ele fez um primeiro tempo muito bom, muito forte, explorando Muito bom. as falhas. Bom primeiro tempo do Alan Patrick também, viu? Então, explorou muito as falhas defensivas do Corinthians. Um detalhe do segundo gol que eu achei um pouco bizarro é que a zaga do Corinthians ontem era quem? Raul e Gil, né? Raul, Gustavo e Gil. Cara, o Raul com seus 1 metro e todos, ele consegue perder num corpo para um cara que é metade do tamanho dele, e ele perde de uma forma que é meio bizarra. O cara gira numa facilidade. Ele é estambelhado, o Raul Gustavo, né? É o famoso Gramboli. Eu confesso que já foi meu apelido por um tempo, mas é assunto outro podcast. O segundo tempo, eu gostei da postura do Corinthians. Segundo tempo, é o que a gente vinha falando da parte ofensiva do Corinthians, daquela parte da criação de jogadas. Eu acredito que no segundo tempo do jogo de ontem, ela ficou bem, bem evidente, tanto que saiu o gol e ainda quase saiu a virada. Agora, da parte do Inter, o time tá tomando forma com o Mano, porém, tá deixando a vitória escapar nos detalhes. Foi assim contra o Juventude no último jogo e foi assim ontem, mas eu acredito que a vitória do Internacional não vai demorar muito para chegar, não. É um time, como você falou, está tomando forma e é difícil de ser batido. Nas últimas 5 rodadas, por exemplo, do Brasileiro, são 2 vitórias e 3 empates para o Internacional, que chegou a 9 pontos, está embolado ali no meio de tabela, muito time com 9 pontos, na verdade, e o Coringão segue na liderança
13 pontinhos para os comandados de Vitor Pereira. Alan Patrick e Wanderson marcaram ainda no primeiro tempo para o Internacional. Raul Gustavo e Jô. O Raul no primeiro tempo e o Jô no segundo. Para o time do Corinthians, falem do Jô aí, para muita gente falando que estava aposentado, o quê? Gol do Jô, marcou e foi um bom jogo muito bom, e o time do Internacional também com esses reforços, interessante, viu? Tem uma galera ainda devendo, é o caso do David, essas coisas, o Tyson, por exemplo, que tá machucado, né, acabou não jogando, o Alan Patrick ali que fez a função de 10, me agrada esse time do Mano Menezes, acho que tem futuro, briga pelo menos por uma vaga direta na Libertadores nesse Campeonato Brasileiro Internacional, podem me cobrar, e o Corinthians... Cara, tá ótimo, de verdade. Ninguém esperava que o Corinthians fosse fazer um começo de brasileiro junto a um começo de Libertadores tão bom assim, né? É líder do BR e é líder da fase de grupos da Libertadores. Tá bom, né? Não, tá bom, é porque eu acredito que é o mesmo problema que teve com o Silvinho. O time, ele conquista os resultados, mas o que a gente espera do Corinthians é muito mais além dessa apatia que demonstra em boa parte dos jogos, que vem demonstrando em boa parte dos jogos. Cara, eu confesso que eu não tô mais esperando isso, porque o Vitor Pereira, ele já deixou claro que ele não tem ali 11 titulares, né? Ele vai rodar muito esse elenco do Corinthians, e a gente sabe que esse tipo de coisa acaba dificultando ali no time, pelo menos nessa questão de entrosamento. Então, eu não tô esperando mais que o Corinthians dê show, mas eu tô esperando que o Corinthians consiga competir contra qualquer time, coisa que só não aconteceu contra o Palmeiras até agora. E é o que vem acontecendo mesmo com essa rotação tão grande que precisa ser feita. Se o Vitor Pereira não tivesse fazendo essa rotação, cara, sei lá, talvez uns 4, 5 jogadores do Corinthians estivessem machucados nesse momento. E a gente tá no mês 5, sabe? A gente tá na metade de maio. Então é um cara que conhece bem o elenco que ele tem em mãos e tá extraindo o que dá desse time do Corinthians. Então é o principal destaque, pelo menos, dentro dessas 6 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. E não é fácil ganhar do Internacional no Beira-Rio. Então é um pontinho conquistado fora de casa que tá de bom tamanho pro Corinthians. Dorme novamente na liderança aí após 6 rodadas do Campeonato Brasileiro. Vou usar uma expressão que é usada do outro lado, aqui do Rio de Janeiro, do maior rival do Flamengo. Vocês vêm de 2 vitórias consecutivas, vão em busca da terceira, enfim, os resultados são bons. Ultimamente, o respeito voltou? Quem é o maior rival? E Lucão, queria te falar para fazer, viu? Fazer o L imediatamente, porque o Fluminense venceu de novo. Os comandados do Mister Fernando Diniz bateram o Atlético Paranaense 2-1, 2 gols do Cano, o segundo um golaço, inclusive, lá em Volta Redonda, e até o momento a cartilha Fernando Diniz vai sendo seguida à risca do Fluminense. Conseguiu ver esse jogo? O que você achou aí do dinizismo em ação novamente? Vi os lances também, o Will essas horas ele deve estar salivando, Sedento. espumando de alegria. Cara, foi um bom jogo do Fluminense. O que me surpreendeu, não sei se não só um pouco da variação do que a gente está acostumado a ver do Fernando Diniz, ou se também um pouco de ingenuidade do time do Atlético, mas se eu não me engano o lance do gol e os outros 2, 3 lances parecidos que tiveram foram bolas alçadas da zaga pro ataque. Teve um show de jogada assim ontem, viu? Não Então, foram só e praticamente boa parte delas deu certo. E eu meio que achei estranho porque o posicionamento, que nem, por exemplo, tinham falado do jogo contra o Palmeiras no domingo passado, que o Palmeiras ele deixava todo o time do Fluminense no próprio campo, porque é uma característica do trabalho do Diniz fazer com que os jogadores se movimentem, deem opção de passe e deixar a bola rodando ali. O time do Atlético ele teve uma postura um pouco diferente, ele subiu as linhas de marcação e nisso o time do Fluminense viu que tinha bastante espaço, então toda vez lançava a bola e boa parte das vezes dava certo. Tem 2 polêmicas nesse jogo. Polêmicas não, são pontos que eu vim pensando. Diga. A primeira é sobre o atacante da camisa 92 do Atlético, que perdeu um gol medonho. De novo. E fica a questão, será que ele não deveria cuidar da saúde mental dele, cara? Porque, cara, isso não é normal. O desempenho dele caiu absurdamente. Eu não sei se a gente, pelo que ele fez no Atlético, a gente colocou as expectativas lá em cima, ou ele sempre foi isso, mas
Cara, chega a ser bizarro. É nítido que tá acontecendo alguma coisa com esse cara. Esse cara precisa de ajuda, não é possível, mano. Pablo, na temporada, na última temporada dele pelo Atlético Paranaense, que foi o destaque, né? Não foi uma temporada nossa, goleadora, sabe? Mas ele foi, digamos que, o cara daquele título da Copa Sul-Americana. O que a gente tem que parar de fazer é qualquer cara que joga, sei lá, uma temporada bem aqui no Brasil virar craque, entendeu? São Paulo pagou, se eu não me engano, 26 milhões no Pablo, gente. O Pablo mal consegue ficar em pé com a bola no pé, entendeu? Então, tem que cuidar da saúde mental? Tem, porque realmente não é normal e é nítido que isso está afetando ele. Mas a questão técnica dele é essa. Não dá para esperar além disso do Sim, Pablo. sim. Ele é um atacante comum, nada Tanto, além disso. tanto que se o time vier jogando, continuar jogando do jeito que está, logo menos vai correr risco de rebaixamento. E com certeza, se manter essa má fase que ele tá, ele vai ser um dos principais cobrados. O meu medo mesmo é dele apanhar na rua, que isso eu não desejo pra ninguém. Ninguém merece, mas acho difícil. No máximo aquela. É que sei lá. É que no Atlético Paranaense é diferente, né? Acho que não tem Então. a Mas, exposição de outros times aqui do sim, Brasil. mas tem louco pra tudo, né? Então. Tem louco que paga 26 milhões do Pablo, entendeu? Tem louco pra tudo. Então, exato. Agora, o segundo ponto a ser debatido cara, eu tava pensando se não sei se é um pouco absurdo, mas beleza. O Rony hoje no Palmeiras, ele perde muito gol, ele cria algumas jogadas em si. O papel tático do Rony hoje no ataque do Palmeiras é fundamental. Mas você acha Perfeito. que o Cano ali no Palmeiras ele daria mais certo do que o Rony? Sem dúvida. Eu tinha esse questionamento em relação ao Cano no Vasco, porque a gente não tinha referência dele jogando por outro clube aqui no Brasil. Que a galera comentava, nossa, o Cano faz gol nesse time horroroso do Vasco, pipipi, popopó. Mas ele, por exemplo, é um jogador que tem uma certa dificuldade quando ele tá fora da área. Lembra muito É o o Caleri Caleri. que não. É o É o Caleri que Caleri faz que o canta. L. É isso. Exato, mas ele é um goleador. Pô, ele fez um gol ontem de fora da área com a perna ruim. Golaço. Uma porrada, sabe? Canhota ali, batendo cruzado, tirando do Bento. E pensando que o treinador dele hoje é o Diniz, e os times do Diniz têm por característica criar muita chance de gol, é o cara certo pra isso, entendeu? Então imagina num time do Palmeiras, totalmente organizado, pronto, que não. Abel Ferreira não precisa nem estar na beira do campo para os caras saberem o que eles precisam fazer. O Cano com certeza ia meter gol a rodo também. E ele é bom jogador, o Cano. Tirou a minha dúvida que eu tinha tempo dele em relação ao Vasco, jogando Série B, coisas do tipo. E o Fluminense não sabe o que é perder desde que Fernando Diniz foi contratado, né? Já o Felipão começou com derrota, começou com o pé direito, pé esquerdo, quer dizer, falei errado. Lá no Furacão. E, cara, eu discordo totalmente dessa contratação do Felipão. O Atlético Paranaense está seguindo passo a passo da cartilha para ser rebaixado nesse Brasileirão 2022. Você concorda comigo? Concordo plenamente. Desde o ano passado, desde a contratação do Valentim, eu confesso que eu já não esperava muita coisa. A gente meio que tinha uma expectativa porque manteve ali algumas peças, só que as contratações do Atlético, algumas foram, beleza, pontuais, de tipo, o pensamento agora do time é meio que ser uma vitrine, tentar fazer igual ao RB, mas o caminho o futebol que a gente vinha acompanhando do Atlético que deu certo, ele praticamente se extinguiu, cara. Eu já comentei aqui, não acho que o elenco do Atlético Paranaense seja ruim, mas é um clube mal gerido, se assim podemos dizer, pelo Petralha, e principalmente nesse ano de 2022, essa questão do Carille ter demitido o cara após 21 dias no comando do clube não existe. É o puro suco do futebol brasileiro, discordo totalmente. E aí você demite o Carille para trazer um treinador que tem as mesmas características de jogo do cara que você acabou de mandar embora, entendeu? Que o cara que ficou 21 dias no comando do seu clube. Cara, se for parar pra pensar, são 3 treinadores iguais, né? Sim, exatamente. E talvez desses 3, no momento,
o Carille seja o mais talentoso e foi o que teve menos tempo. Sim, eu concordo. Só que é complicado também, né? O cara tomou 5 daquele time horroroso do The Strongest. Cara, você pode estar jogando na lua, pode ser 80 mil pés de altitude. Você não pode tomar 5 gols do The Strongest, foi ali que o Carille caiu. Eu acho que tem mais coisa, entendeu? De bastidor, não é só isso. Ah, Mas de deve qualquer ter. maneira, não pode, pô. Certeza, cara. Entendeu? Não pode. Mas o Atlético Paranaense, se você olhar para a tabela hoje do Campeonato Brasileiro, ele tem 6 pontos. Em 6 rodadas, ele venceu 2 e perdeu 4. Não tá bem na Libertadores também. Então, é complicado esperar que vá sair alguma coisa de um time que não sabe o que quer da vida. Pouquíssimo criou ontem contra o Fluminense. O gol do Matheus Felipe saiu lá aos 45 do segundo tempo numa bola sobrada dentro da área. Ali o jogo já tava praticamente ganho já, né? É que o time do Fernando Diniz tem que tomar gol. Não é time do Fernando Diniz se não tomar gol também. É aquilo, cria muito, mas também sofre muito defensivamente. Mas a cartilha vem seguindo a risca. Flusão vivo na Sul-Americana e bem no Campeonato Brasileiro. Bem naquelas, né, digamos assim. 8 pontinhos pro Fluminense. É o 12º colocado. Mas tá no bolo ali. Se vencer o próximo jogo, por exemplo, já... Mas talvez uma boa notícia é porque não tá 100% confirmado ainda, mas provavelmente o departamento médico do Fluminense está fazendo de tudo para que o Ganso volte nesse meio de semana já. Tomara. Torço muito pro Paulo Henrique Ganso. Você não aceitaria o Ganso no São Paulo de novo, não? Eu aceitaria. Eu falei quando o Diniz estava no São Paulo ainda, eu falei que precisava o Fernando Diniz. Do Ganso. Eu queria realmente ver Pra mim era a peça queria ver que o Ganso entrando. Sim, porque pra mim era a peça que estava faltando no time de São Paulo, que não tinha um meia de criação. Aí chegou... Quebre a linha de marcação ali. Aí chegou o Lobo Benítez, que iludiu a gente. Ai, meu Deus do céu. Eu lembro agora... do Benítez e só consigo dar risada. E o Crespão só de terno. My equipe play very nice. The first time Iraq and the Saudi Africa play same, but the second time I have control the match. Control the match, my equipe play in the left, the right. Primeira rodada de palpites. Bora. Você que errou tudo semana passada, hein? Parabéns pra você. Eu ia falar isso. Eu falei, mas tudo bem. Você conseguiu errar todos os palpites. Meus parabéns. Mas também eu pensei, se eu acerto esses palpites, eu ficaria milionário no se você faz 365. Você faz um bet lá, que isso aí que você apostou e você acerta, porra, você tinha ganhado 2 milhões de reais. Prêmio do BBD. Nem o Arthur Aguiar ganhou esse dinheiro aí. Nem em publi. Mas vamos lá. Vamos começar com terça-feira, Bragantino e Estudiantes contra o líder do grupo. O Braga joga em casa, precisando vencer, dependendo da combinação do resultado entre Nacional e Vélez, o Bragantino praticamente encaminha a classificação e aí ainda pode sonhar com uma liderança do grupo no último jogo. Bragantino e Estudiantes lá no Abi Bichadi. Seu palpite. Eu acredito que dê empate de novo, porque o Bragantino ele teve dificuldade contra o Vélez, que em tese ele era o lanterna do grupo, e eu acredito que com o Estudiantes, que ganhou do RB lá na Argentina, é um time melhor estruturado. Eu acredito que o time sofra o mesmo que sofreu contra o Vélez. Mas se, por exemplo, se sair gol, eu continuo no empate. Eu acredito que fique 1-1, no máximo 2-2. Estou contigo. 1-1 também, Bragantino e Estudiantes. E aí o Braga joga a última rodada precisando vencer para se classificar. Também terça-feira, o principal jogo desta rodada de Libertadores, rodada 5 de 6, né? Tá acabando a fase de grupos. Boca Juniors e Corinthians, La Bombonera. Eu acredito que dê Boca. Eu ia falar que o Corinthians surpreende, mas eu acredito que dê Boca pelo fator casa e fator arbitragem também, que conta muito, né? Ainda mais sem VAR. Infelizmente. Eu também acho que dá Boca. O grupo do Corinthians que tá tudo embolado. O Corinthians, que é o líder, tem 7 pontos. O Always Red, que é o quarto lugar, tem 4. Então qualquer vitória ali pode mudar tudo. Eu vou de Boca 1-0 na pressão, jogando dentro de casa contra o Corinthians. Corinthians que, se realmente se concretizar essa derrota, perde a liderança do grupo.
Valendo o cargo do Paulo Souza, Flamengo e Universidade Católica no Maracanã. Dá Flamengo. Também Não acho que dá Flamengo. Não, talvez não convença, mas eu acredito que dê Flamengo, sem maiores sustos. Flamengo, que é o líder do grupo, tem 10 pontos, mas o Tajeres vem logo atrás, tem 7, hein? A Católica também não está eliminada ainda não. Se vencer o Flamengo na terça, vai para a última rodada com chance de classificação, mas eu acho que dá Mengudo 2-1 para cima do Católica. Teremos também, quarta-feira, Atlético Paranaense jogando a vida contra o Libertad na Arena da Baixada. Atlético Paranaense que é o lanterna do seu grupo com 4 pontos, mas lá tá tudo embolado também. O Libertad é o líder que tem 7. Jogo difícil, hein? Por mais que o Atlético venha mal, o fator casa ele é bem determinante. Eu acho que o Atlético vai ser eliminado nesse jogo, com o Pablo perdendo mais um gol. Eu vou de Atlético Paranaense 1-0, Terãs de pênalti, vai ser decidido lá na última rodada. Palmeiras Emelec, Palmeiras classificado, jogo no Allianz. Aqui eu vou chutar uns 6-0 Palmeiras, que todo jogo do Palmeiras na Libertadores ele goleia. Mas esse time do Emelec Horroroso, não é. Mas ele não é tão ruim. Não é tão ruim igual os outros, né? Então eu não acredito que dê 6-0, mas uns 2, 3 ali no máximo. Mas não tem muito o que falar do Palmeiras na Libertadores, né? Vai bater em todo mundo. Também teremos na quarta-feira Tolima e América Mineiro. O América que se não vencer o Tolima, tá eliminado. Pra mim o América já estava eliminado, confesso. Ainda tem 6 pontos em disputa, né? É a diferença de pontos do Tolima pro América, por exemplo. Eu acredito que dá Tolima. Também. 2-0 Tolima, eliminando o América. Talvez o América não vá nem pra Sul-Americana, dependendo de como for. Outro brasileiro que joga a vida na quarta é o Fortaleza. Irá visitar o Alianza Lima, precisando vencer também o Leão do Pici, que de novo perdeu no Brasileiro, né? Mas tá vivo na Libertadores. Contra o lanterna do grupo, o Alianza. Cara, é um ponto que a gente vai falar depois com mais ainda. Mas eu acho esse time do Fortaleza é um time bom, mas é um time que é muito... Ele perde muita chance, não é um time afobado, mas é um time que é muito nervoso. Eu acho que até questão de expulsão, questão... Todo jogo do Fortaleza que tinha no Castelão era, cara, pra rolar uma pancadaria era 2 palitos. Esse time é muito nervoso. Você é a favor da pancadaria no futebol? Não muito. Depende muito da pessoa. Mas voltando ao jogo, eu acredito que o Fortaleza ganhe lá do Alianza Lima, mas já um palpite futuro, eu acredito que perca, que o outro jogo é contra o Colo-Colo, né? E é fora de casa também. Isso. Então eu acredito que se for para a última rodada decisiva e o Fortaleza vai perder lá. Mas essa quarta agora ganha. Também vou de Lion, 2-1 para cima do Alianza. Para fechar esta primeira rodada, Atlético Mineiro e Independiente Del Valle no Mineirão, acredito eu. Atlético líder do grupo, mais um pontinho a mais que o Tolima só. Porém, tem 2 jogos em casa para decidir a classificação agora. Bom, já que o Atlético está especialista nisso nos últimos tempos, vai dar empate. Também acho. 1-1, Atlético Independente. Polêmico esse resultado, hein? Polêmico. Gol de pênalti ainda, mal marcado. Polêmico, mas eu acho que o Galão não ganha no meio de semana novamente, né? Feliz com o gol, mas também não gostou, você tirou a camisa, tá fora do próximo jogo, mano. Tô? Que merda, hein? Sabia não? Então vamos lá, Lucão, dar continuidade à rodada do Brasileirão com polêmica. Jogaram às 16 horas no Morumbi, jogo isolado, né? Não teve nenhum jogo nesse horário. São Paulo virou para cima do Cuiabá, 2-1. Eu já quero começar falando sobre o pênalti marcado a favor do São Paulo. Será que existe alguém no mundo que marcaria este pênalti, além do árbitro e do imbecil que estava na cabine do VAR? Cara, eu acredito que não. Tanto que eu tinha achado estranho já o lance normal assim, eu já tinha achado estranho ter marcado. Depois de ter visto a revisão, eu continuaria não marcando. Se fosse uma falta no meio, se fosse um lance desse no meio do campo, ele também não marcaria. Então, eu confesso que eu não achei pênalti. Não tem como achar pênalti naquele lance. O pior, você assiste pela Globo com o áudio ligado? Infelizmente. Eu tiro o áudio porque eu detesto a central do apito. A central do apito concordou com a marcação do árbitro? Não. Porra, é um milagre. É por isso que a lua tá cheia aí, vai ter eclipse, sei lá, lua minguante, lobisomem. Porque
Você olha o replay, não tem como marcar esse pênalti. E depois falam que eu sou clubista. Não tem como marcar esse pênalti a favor do São Paulo. O pior é que, cara, os caras estão na cabine do VAR lá no ar-condicionado, vendo a imagem em câmera lenta, de todos os ângulos. Como que eles concordam com essa decisão da arbitragem? Impressionante. Não, Cara, não tem como. você quer falar do que foi o jogo primeiro ou você quer continuar na outra polêmica que pra mim foi a expulsão? Expulsão justa pra mim do Jonathan Cafu. Cara, eu achei justo, mas da maneira que foi, eu não achei muito. Eu vou explicar por quê. Antes da expulsão, o Jonathan Cafu, ele dá um carrinho meio que parecido no Alisson. Ali, se o juiz se ele fosse criterioso, ele já daria o amarelo. E no lance contra do Arboleda, ele terminaria o serviço. Deu uma certa polêmica, por mais que a entrada tenha sido forte, não foi intencional, mas foi muito forte, deu uma certa margem de interpretação de tipo, dá cartão amarelo nesse lance do Arboleda. Mas se ele tivesse, no lance com o Alisson, tivesse mostrado amarelo e nesse lance do Arboleda ele desse o segundo cartão, ele se livraria de um problema da forma mais correta para mim. Esse o que eu árbitro, ele acho. é horroroso, Árbitro novo, horroroso. eu acho que é o segundo jogo dele no Brasileiro. Porra, então não apita brasileiro Série A, velho. Não dá, muito ruim, cara. Em todos os aspectos. Picota jogo, marca pênalti que não é pênalti, aí não dá amarelo, aí dá... Pô, não dá. Velho. Pô, brasileiro, pelo amor de Deus. Não, os caras que estavam no VAR hoje tinham que ser demitidos saindo do Morumbi. Porque você vê aquele lance em câmera lenta e você não marca, sabe? Nossa, a arbitragem... Foi bizarro. Não, me irrita, cara. Mesmo favorecendo o São Paulo, me irrita, porque é muito ruim. Puta que pariu. Agora, calma que a gente vai falar do Léo ainda. O Léo também? Vídeo cacetadas, o Léo com o Arboleda. O que esses caras... Eu não sei o que é pior nesse lance. O Léo e o Arboleda se tesourando, ou o Wellington, que está dormindo no rebote. O Gênison estava abraçado com o Walter quando o... esqueci quem foi que chutou agora. Acho que é o PP. Quando o PP chuta a bola. E o Gênison chega na... O Wellington, ele não esboça uma reação para pegar o rebote. E detalhe, não foi só nesse lance, foi o jogo inteiro. Hoje ele... O Wellington, normal, ele é muito novo, ele vai oscilar, mas hoje estava complicado. E o Léo, naquele erro de Léo e Diego, eles cometem os mesmos erros. Cara, se você é zagueiro pela esquerda, você fica na esquerda. O máximo que você vai fazer ali é a cobertura. A bola estava na direita. O Arboleda, no gesto que o Arboleda faz no carrinho, ele ia tirar a bola. Aí o que ia acontecer? A bola ia sobrar pro Léo e ia iniciar a nova jogada. Mas não. Ele foi, atravessou a linha do passe, ele tropeçou, ele trombou com a Arboleda, a bola subiu livre pro... Era o PP ou é Alisson, né? Alisson, isso, Alisson, camisa 7, ele mesmo. Ele chutou fraco, o Jandrei, eu acredito que poderia ter sido melhor também, mas ele é o menos culpado. Ele não teve culpa. Aí saiu o gol do Cuiabá. O São Paulo, ele foi dominante. O São Paulo mereceu a vitória, por mais que tenha acontecido essa polêmica da arbitragem. O São Paulo mereceu ganhar o jogo. O Arboleda mereceu pelo menos uns 2 gols. Nossa, que jogadoraço. O Arboleda não pode ser reserva desse time do São Paulo. O que eu sinto falta do São Paulo é que o São Paulo, ele afunila muito o jogo em bola lançada para a área, muito jogo. São Paulo, se ele começar a chutar mais de fora e ele começar a virar mais o jogo, não só jogar pelo lado esquerdo, o São Paulo ele vai ter mais sucesso. Gostei da partida pelo meio também, né? Sim, eu gostei da partida do Patrick. Eu achei, eu confesso que eu achei estranho ele ter saído, mas isso a gente vai ter que descobrir se é questão tática ou questão física, porque o Rogério ele vem mudando muito, ele vem fazendo esse rodízio para todo mundo se fuder por igual, né? Então eu gostei da partida dele, o André Anderson também, eu achei que ele entrou bem. Mais um gol do Caleri, né? O Caleri, ele tá artilheiro merecendo. do brasileiro, né? 6 gols isolado. Vai ser uma briga boa a artilharia desse brasileiro. E o São Paulo mereceu a vitória, cara. E eu só achei que no finalzinho do jogo, com 1 a menos, ele fez o segundo e poderia ter feito mais. O São Paulo, às vezes, ele tira o pé de uma forma que me irrita muito. E ele simplesmente desliga e às vezes quase toma empate.
O São Paulo, agora, principalmente agora, né, que terminou a maratona de jogos fora de casa, tem pelo menos aí 5 partidas direto dentro do Morumbi, é isso. O São Paulo controla o jogo, mas você tá sentindo ali que a qualquer momento pode dar errado, sabe? Foi assim contra o Juventude no meio de semana, e olha que foi 2-0, mas detalhes ali não separaram o São Paulo de uma tragédia. Cara, e E outra hoje é a mesma coisa, coisa. outra coisa que eu esqueci de falar, excelente partida do Rafinha. Cara, eu Já acredito. falei, Rafinha é para o São Paulo o que Daniel, não vou nem falar o nome completo, deveria ter sido e não foi. Na questão de apoio, ele foi praticamente inexistente, mas a cobertura que ele faz, ele na defesa, ele foi brilhante. Mas se o Léo e o Diego vissem o que o Rafinha faz na questão de cobertura e fizessem o mesmo, já tava. Eu já me daria por satisfeito. Mas aí você quer demais. E tem que falar do Nicão também, né? Que fez o gol da virada na assistência ali do Rigoni. Assistência não, né? Jogada do Rigoni, a bola sobrou, o Nicão ali. E que partidaça fez o Walter também. Eu acho o Walter um Sim. puta de um goleiro. Um puta goleiro. Nicão estreou, hein? Nicão estreou. Agora ninguém para ele, hein? Ele vinha bem, né? Antes de se machucar, acabou tendo essa fatalidade. Aqui o Foi ritmo, algumas partidas. ele parece que joga em outro ritmo, né? E é aquilo, né? No Atlético Paranaense, ele ficou lá 4, 5 anos, só jogava em abril. Aí vem pro São Paulo, que primeira semana de janeiro, o couro tá comendo já, o cara vai sofrer, pô. Não tem como. E eu queria novamente destacar o zagueiraço, que é Arboleda. O cara ganha todas as bolas pelo alto. Todas. Destaque do calvo da rodada. Ele e o Germancano. Pô, o cara ganha a bola na frente, o cara ganha a bola atrás, garantiu o resultado hoje. Mais uma partidaça, pra mim foi o melhor em campo. Mas infelizmente fica marcada aí pelo lance da arbitragem horrível. Arbitragem horrível. Me dá uma calma, pelo menos, saber que a central do apito não colaborou. Até esqueci a palavra, tô nem aí. Não concordou com essa decisão. Vamos pro próximo jogo. Pra fechar só, o São Paulo, terceiro colocado, 11 pontos em 6 rodadas. E o Cuiabá ficou ali no bolo também, 7 pontinhos, é o 14º colocado. O Cuiabá que estava sem treinador hoje, né? Demitiu o Pintado no meio de semana, depois da derrota na Copa do Brasil para o Atlético Goianiense nos pênaltis. Uma questão que você acha. Uma questão que você acha. Não deixa ninguém falar. Não deixa falar não. Primeiro que eu deixo falar porque você é safado. E quero falar do meu, digamos que, time destaque deste começo de ano. O Coritiba venceu o América Mineiro dentro de casa. Mais um gol do Andrei, ex-Vasco, lá no Couto Pereira. 1-0, gol aos 46 minutos do primeiro tempo de cabeça. Andrei que saiu do Vasco, tá jogando muita bola lá no Coritiba. O Coritiba cada vez mais vivo no Campeonato Brasileiro. Conseguiu assistir esse jogo, Luca? Eu vi algumas coisinhas só Conseguiu. Depois do jogo do São Paulo. O primeiro tempo, o Coritiba ele dominou bastante. Ele dominou as ações do jogo. O América fora de casa, eu acho que também isso é uma questão dos times do Mancini. Eles jogam bem fechados quando eles jogam fora de casa. São times que criam muito. Até contra o Santos, em algumas rodadas atrás, que o América perdeu, que eu falei que o América ele estava se lançando para o jogo, eu confesso que eu fiquei surpreso, porque não é algo que a gente espera do Mancini. São times bem compactados ali quando jogam fora, até dentro de casa, só que dentro de casa eles têm mais uma certa atitude, mas não foi o que aconteceu hoje. Curitiba teve a expulsão do Maidana no primeiro tempo também, né? Isso aí complica qualquer plano exato, de jogo. Exato. Inclusive é uma rodada cheia de expulsões, hein? A gente vai falar mais sobre. Domingo muito estressado. Mas o Coritiba fez valer o mando de campo, se recuperou da derrota do meio de semana, né? Da eliminação contra o próprio Santos. Contra o Santos. E vem firme no Campeonato Brasileiro. E o América, muito provavelmente, a partir da próxima semana, terá só o Campeonato Brasileiro para jogar, então dá para dar uma focada maior. E foi o que a gente falou.
Zagueiro expulso no primeiro tempo acaba complicando muito o que o treinador pensou ali pro restante do jogo. Mas esse time do Coxa e do Gustavo Morinigo muito me agrada, gosto de vê-lo jogar. O Coxa, que com essa vitória foi ali para 10 pontinhos, tá bem, tá em sexto lugar no campeonato. O América, 9 pontos em oitavo, também faz um bom começo de brasileiro. Muito time surpreendendo nesse começo de campeonato brasileiro, né? Acho que a gente estava mal acostumado em relação a isso, mas até o momento as coisas vêm sendo diferentes. E falando em times que estão surpreendendo, o Botafogo ganhou do Fortaleza de virada no Engenhão, muito bonito, festa muito bonita da torcida do Botafogo, 3-1 pro Fogão, gols ali no finalzinho do segundo tempo. Cara, eu gostei muito dessa partida, viu? Esse time do Fortaleza, por mais que não esteja vencendo, é um time que joga a bola, mas tá sofrendo bastante, principalmente na questão defensiva. Também teve jogador expulso, também no primeiro tempo, se eu não me engano, agora eu esqueci. Foi o Ceballos. Isso, Ceballos foi expulso ainda no primeiro tempo. O lance que ele toma o primeiro cartão. No lateral, puta é muito burro. O cara toma cartão amarelo no lateral no primeiro tempo. No primeiro tempo. 20, 30 minutos de jogo é sacanagem. E volto a dizer que o Botafogo ele surpreende. Tipo, não é um time que agrada muito ao ver jogar por causa da questão dos reforços, time tomando forma, entrosamento e tudo mais. Mas o poder de reação que o time vem apresentando, ele vem sendo impressionante e estava merecendo essa vitória dentro do Engenhão, né? Da maneira que foi, eu acredito que foi melhor ainda. Cara, eu confesso que eu gosto de ver esse time do Botafogo jogar. É um time que propõe bastante jogo, sofre ainda com a falta de entrosamento, mas aos poucos você vai vendo ali o dedo do... Já viu o dedo do Luiz Castro? Então, o dedo do Luiz Castro nesse time do Botafogo. E esse Fortaleza do Vojvoda, cara, sexta rodada, tá no começo do Brasileiro, tá, mas tem que fazer alguma coisa. Fortaleza e o Atlético Goianiense, se eu não me engano, foram os times que ainda não ganharam no campeonato. Perfeito. Os únicos que ainda não venceram. Vai ficar cada vez mais difícil manter essa pegada, porque foi o que você falou, é um campeonato bem traiçoeiro. Nós vimos no ano passado o Grêmio. O Grêmio, ele ficou... O próprio São Paulo. O São Paulo ele ficou praticamente um mês sem... O São Paulo, em 11 rodadas, tinha 11 pontos no Brasileiro do ano passado. Ele tem 11 em 6 agora. Não, é um negócio absurdo. Tem que abrir o olho, esse time do Fortaleza saiu na frente. Claro que a expulsão do Ceballos influenciou, mas de qualquer maneira perde de novo. Vai jogar a vida agora no meio de semana contra o Alianza. Não poupou, estava com um time titular. Preocupante, viu? Preocupante a situação do Fortaleza. Se demitiu o Vojvoda, então, cara, aí esquece. Acho que o ano do Fortaleza vai pro saco. Moisés abriu o placar. Erisson, que tá jogando muita bola também. Quarto gol do Erisson no Brasileirão, empatou. Patrick de Paula, que saiu do banco de falta no segundo tempo, virou o jogo. E no finalzinho, o Daniel Borges fez 3-1 pro Botafogo. Botafogo que é o melhor carioca no Campeonato Brasileiro até o momento. Perdeu na primeira rodada lá pro Corinthians e desde então não sabe o que é derrota. São 3 vitórias e 2 empates. 11 pontos pro Botafogo, que fecha o G4, né? De Corinthians, Atlético Mineiro, São Paulo e Fogão. Antes do Brasileiro começar, eu coloquei que o Botafogo brigaria por uma vaga na Libertadores. Você acha que eu estou louco? Ou que é plausível, que dá para buscar? Eu acho que ainda é cedo, porque... São 10 da noite, Lucas. Voltando, vou ignorar esse fato. O Botafogo, ele jogou dos grandes, ele jogou contra o Corinthians e perdeu, foi estreia, ganhou do Flamengo, e só que eu acho que esse time ele tem que se mostrar mais firme em alguns jogos. Por exemplo, contra o Juventude, em casa, contra o próprio Atlético Goianiense. O time ele demonstra algumas falhas de posicionamento defensivo e até de finalização das jogadas que podem custar muito a longo prazo. Então, o começo é bom, mas eu ainda não acredito em Libertadores. É porque hoje Libertadores é quase G12, né? Então, mas eu acredito daqui a pouco os 20 clubes do brasileiro vão jogar Libertadores. Um G8 ali que eu acredito que pegam uma pré, eu acho que o Botafogo consegue chegar ali. Eu também acho, briga por liberta, esse time do Botafogo tá criando forma.
torcida abraçando o clube, o elenco, o treinador, isso faz muita diferença. Então a gente sabe que os caras ali empurrando o Engenhão lotado, principalmente nesses jogos dentro de casa, é muito importante. O Botafogo que tá super bem na Copa do Brasil também, classificado para as oitavas de final. Não tem do que reclamar, né? Tem dinheiro, tem um presidente que sabe o que faz, tem um bom treinador, tem um elenco tomando forma e que deve se reforçar bastante agora no meio do ano. Deve chegar o Marçal, deve chegar o Zahavi, então esse Botafogo tem muito a crescer neste Campeonato Brasileiro e ao menos não tá sofrendo nesse começo, né? Que era o medo da galera, mas tá sendo bem diferente. É foda, rei. Tá gravando? Tá gravando. Olha, você vai me desculpar, mas eu eu sou filho de boa família, não falo palavrão, não. Teve também, Lucão, Avaí e Juventude, 6 horas na ressacada. Confesso que não vi, pois estava vendo o Botafogo, mas o Juventude ganhou de 2-1 do Avaí. Imaginei uma vitória do Avaí hoje, confesso. E o Juventude um pouco fragilizado, depois de ser eliminado da Copa do Brasil, mas conseguiu aí a vitória, o time do Eduardo Batista. Cara, eu tava pensando nesse time do Juventude, que é um time que, independente das suas limitações, é um time que se propõe a jogar bola. Você já reparou nisso? Independente do adversário também, é por característica do Eduardo Batista também. Os caras jogam, vão em busca do resultado. Tanto que o empate contra o Inter mostrou bastante disso. Hoje não deu para ser esse time. Confesso que eu até fiquei surpreso com a vitória. Eu vi os lances aqui. Uma massa do Avaí. O Juventude, eu acho que ele teve umas 5 no máximo finalizações, e sendo que 2 delas foram os gols. O Juventude teve 2 homens expulsos. O Kim no começo do segundo tempo e depois o Paulinho, se não me engano. Sim, Paulinho Mocelin foi expulso. E o Avaí martelando, tanto que no final, acho que é César o nome do goleiro do Juventude. É ele mesmo. Ele foi o destaque dessa partida. Ele jogou muito e no final ele garantiu a vitória. Ele faz uma defesaça acho que nos 46 do segundo tempo já. E, pô, se você pensar em time do Avaí, se o Avaí tivesse ganhado hoje do Juventude, o Avaí teria 13 pontos, cara. Ele estaria ali na liderança com o Corinthians, entendeu? O time do Avaí em casa, ele tá fazendo o papel dele. Exato. Ele tá fazendo até mais do que a gente espera. E aí, se você pega um campeonato brasileiro tão disputado e tão nivelado, eu não digo por baixo, né, mas tão nivelado, um time como o Avaí, que é frágil, né? Você olha o elenco do Avaí, cara, é assustador. E que pelo menos em casa consegue garantir vitórias ali e fazer o resultado, pô, lá na frente essa derrota pro Juventude hoje pode ter custado caro. Sim, eu concordo. É praticamente um adversário direto na briga contra o rebaixamento, né? Exato. Essa foi a segunda vitória do Juventude no Brasileiro. Segunda não, Não, tá certo. Foi a primeira vitória do Juventude no Brasileiro. Ele tinha empatado outros 3 jogos, entendeu? Era um dos times que não tinha ganhado ainda. Exatamente. Tanto que mesmo vencendo, tá na zona de rebaixamento. Tá ali empatado com o Flamengo e Atlético Paranaense, mas tá na zona de rebaixamento. Então faz uma diferença absurda para esse time do Eduardo Batista. São pontos preciosos que o Avaí não pode perder dentro de casa. O Juventude que abriu o placar, né, com o gol do Oscar Ruiz no primeiro tempo. O gol do Bissoli eu consegui ver. Foi um golaço ainda no primeiro tempo para empatar. E aí no segundo, acho que aos 25 minutos, o Vitor Mendes fez bom zagueiro, inclusive, esse Vitor Mendes do Juventude. Fez o 2-1 e garantiu a vitória fora de casa. Bom resultado do Juventude. Semana de clássico, não tem amigo nenhum do São Paulo. Tudo inimigo. Eles lá do lado de lá, né, defendendo os Bambi lá, e eu do lado de cá torcendo. Defendendo os Bambi, né? Eles chamam a gente de gambá. O Marco Aurélio cansa de chegar no presidente e chamou a gente de gambá. Vamos fechar a rodada então, Lucão, com o último jogo? Bora. Goiás e Santos. Goiás e Santos, bom jogo, em que deu Goiás. Elvis chegou ao seu 4º gol no Campeonato Brasileiro, fez de pênalti sofrido pelo Apodi. O Apodi deu uma canseira no time do Santos hoje. Pelo que eu ouvi, impressionante. Cara, pelo que eu ouvi, que eu tava acompanhando o jogo do Botafogo, né? Pelo que eu ouvi do segundo tempo, no primeiro eu acredito que mais, mas no segundo tempo o Apodi já tava dando uma canseira enorme acho que foi o Lucas Pires que jogou pela esquerda, né? O Lucas Pires, pela direita é o Matos. Cara, foi impressionante o que o Apodi jogou hoje. Pode falar que é loucura, mas eu acho o Apodi um baita jogador. Não, ele é bom jogador. De verdade. Eu acredito que... Então, mas eu acredito que é aquele jogador que para time grande, ele já não serve mais por causa da idade, né? Mas ali, talvez para um time de meio de tabela ali, por exemplo, se ele jogasse no América hoje,
Ele estaria bem, sem sombra de dúvida. E foi ele que sofre o pênalti também, que o Alves converte o pênalti pro Velasquez, que derrubou a Podi. Ali foi pênalti mesmo, eu concordo com a marcação. E o Santos até tentou, mas faltou criatividade pro time do Santos. Eu acredito que o Santos fora de casa ele sofre do mesmo mal do São Paulo. Sim. É outro time. Não tanto, mas sofre. Venceu no meio de semana o Coritiba, né? Acabou eliminando o Coxa na Copa do Brasil. Eu tinha palpitado um empate nesse jogo. O Santos até fez um gol no segundo tempo, mas foi anulado. Mas, pô, baita vitória do Goiás. O que dá uma respirada também nesse começo de brasileiro. É surpreendente, inclusive. Pô, demais, cara. Confesso que não estava dentro dos meus planos essa vitória. Eu comentei, não é? Os 4 gols no Campeonato Brasileiro. O João Paulo fez umas 2 ou 3 defesas ali no segundo tempo também, viu? Que, olha, saiu barato essa vitória. E por que eu comentei, né, que foi importante? Porque o Goiás tinha 5 pontos, venceu agora, foi para 8, já saiu ali da zona de rebaixamento, tá perto da zona de Sul-Americana, com uma vitória conquistada, né? A segunda conquistada dentro de casa, inclusive consecutiva nesse Campeonato Brasileiro. Dentro de casa não, perdão. Ganhou o clássico contra o Atlético Goianiense com gol do Elvis também na última rodada, 1-0. E, cara, não sei, eu tinha colocado que o Goiás ia ser rebaixado, mas eu tô achando que esse time do Jair Ventura não vai cair, viu? Tô com pressentimento. Não por causa desse jogo contra o Santos, viu? Mas eu tô com pressentimento. É por causa do Jair Ventura, né? Que ele custa muito perder os jogos, né? Exatamente, é um time que briga bastante. Pode até cair o Goiás, mas não vai cair atirando, entendeu? Vai brigar até o final. Pelo que vem sendo mostrado, um dos times de Goiás vai cair. Agora, qual eu já tô começando a ficar com essa mesma dúvida. Eu também acho que um dos times de Goiás cai. Mas, pô, parabéns pro Goiás, parabéns pela vitória. 1-0 pra cima do Peixão do Bustos. Peixão que ficou ali estacionado com 10 pontos, é o 5º colocado, mas tá tudo embolado nesse brasileiro, né? Então, como eu comentei, a gente fecha essa 6ª rodada com Corinthians, Galo, São Paulo e Botafogo no G4. E no Z4, Juventude, Ceará, Atlético Goianiense e Fortaleza. Como você comentou, Lucão, Atlético Goianiense e Fortaleza, os únicos que não venceram após 6 rodadas de Campeonato Brasileiro. Joel tá mandando chamar o Somália. Me ajuda aqui. Manda chamar o viado do Somália, caralho. Palpites, segunda rodada, agora sul-americana. Bora. Bate pronto. Ceará e General Cabadeiro. Meu Deus, que time é esse? Eu acho que você já respondeu já, né, cara? Ceará. 2-0 Ceará. Vai jogar a vida lá contra o Independente na última rodada na Argentina. Puta nome difícil, mano. É igual o São Paulo que vai jogar com Mucho lá, não sei. Cara, o nível dessa fase de grupos da Sul-Americana é deplorável, de verdade. É muito ruim. Internacional e Independente de Medellín. Beira-Rio, Internacional que também tá na briga ali, viu? 6 pontinhos empatado com o Guarani. Vai empatar de novo. Que é isso? Mano, o Inter só empata, cara. E quando o Inter mais precisa jogar, é aí que empata mesmo. Eu vou apostar na vitória. 2-1 pro Internacional contra esse time do Independente. Mas o empate me chama muita atenção também, viu? Atlético Goianiense e Antofagasta. Eu tô falando pra você, cara. Pô, Atlético Goianiense tá brigando pau a pau ali com a LDU, hein? Pra ver quem passa. Eu acho que o Atlético vai ganhar. Vai ser a redenção. 1-0 Goianiense. Cuiabá matematicamente eliminado e River Plate do Uruguai lá. Eu acho que dá River. Eu vou de Cuiabá. 1-0 Cuiabá. Walter vai fechar o gol. Que baita goleiro é o Walter, vou ter que comentar de novo. Valendo liderança do grupo União La Calera e Santos. O jogo é lá, viu? Quarta-feira, 9h30. Cara, apesar do Santos ter ganhado a última da Sula fora de casa, esse jogo tá perigando pra uma derrota do Santos. Aquele 1-0 que um gol que ninguém entendeu nada, o Santos amassando, e eu acho que vai ser a tônica desse jogo. Eu estou fechado com Bustos, 2-0 pro Santos, vai assumir a liderança. Também jogando fora de casa, também valendo liderança, União de Santa Fé e Fluminense de Fernando O Diniz. Eu acho que vai sair a primeira derrota dele, hein? Será? Eu acho que empatem esse jogo. Eu acho que perde. Eu vou de vitória, 1-0 pro Fluminense contra o Santa Fé. E para fechar esta rodada de palpites,
São Paulo e Jorge Wilstermann no Morumbi. São Paulo precisa fazer um pontinho para se classificar. 3-0 São Paulo, vou apostar. E teremos gol de Emiliano Rigoni, hein? Vai tirar a zica contra esse time do Jorge Wilstermann, que é o Apesar que até que eu esqueci de comentar, ele entrou bem hoje. Ele tá jogando tão mal que qualquer coisa que ele fizer vai ser melhor. Então, ele teve lampejos daquele Rigoni que iludiu a gente com a sua beleza e sua displicência. Complicado, né? Depois que o cara começou a jogar CS, e aí tem uma banda de cumbia lá, sei lá o nome, complicado. O videogame ele acaba com a vida das pessoas, Lucão. Eu concordo, assina embaixo. Queria falar agora, queria te perguntar pra você o calvo da rodada que pode ter cabelo e o destaque negativo dessa 6ª rodada de Campeonato Brasileiro. Bom, o calvo da rodada, por mais que eu queria ser muito clubista agora e dar pro Arboleda, mas eu... Aria por Arboleda? Com certeza. Jogou muito. Mas eu vou acabar, infelizmente, para a nação tricolor, eu vou acabar dando pro Cano. Jogou muito ontem, fez 2 gols e briga pela artilharia do Brasileirão. Eu também dou pro Cano, viu? Já vou adiantando aqui. 2 votos para Germán Cano. E o destaque negativo? A gente tem que arrumar um nome pro destaque negativo da rodada. No próximo episódio a gente já vem com um nome bem bacana. Mas... Até com medo. Eu também tô. Mas eu acho que o destaque negativo vai ficar pela arbitragem, né? Infelizmente ela acabou com o jogo de hoje, por mais que São Paulo tenha ganhado. Pô, tô contigo, eu ia falar da arbitragem, mas pra não deixar passar batido um jogador, por mais que eu tenha comentado que ele é jovem, vai oscilar, mas Hugo Neneca não pode tomar o gol que ele tomou do Ceará, que custou a vitória do Flamengo. Então fica aí de mãozinhas dadas com a arbitragem. Como meu destaque negativo nessa 6ª rodada? Quem jogou mais, o seu Neymar na fase boa? Eu e o Neymar na fase boa? Eu. Lucão, seu encerramento, mande um abraço, um beijo aí para suas mulheres, para sua família, amigos. Deixa uma mensagem de paz bonita aí para os nossos ouvintes. Cara, a mensagem de paz é que o São Paulo ganhou, né? E um pouco fora do contexto futebolístico, para quem também é fã de NBA, o Dallas está amassando o Phoenix Suns e provavelmente está com as 2 mãos na classificação para as finais do Oeste. Graças a Deus, eu desejo tudo de mal ao Phoenix Suns e aos seus torcedores. Agora, voltando, um abraço a quem nos acompanha aí, firme e forte. Volto a fazer aquele apelo de compartilhar com a galera, seguir a gente nas redes, dar aquele feedback, dar aquele like, divulgar pros amigos, cornetar, cara, tudo que tiver ao seu alcance, faça para que o projeto continue crescendo. Perfeito, Lucão, belas palavras, então faço delas as minhas. Muito obrigado a todos que mais uma vez aí participaram conosco. Como o Lucão comentou, independente da plataforma em que você esteja, compartilhe, deixe seu like, deixe seu feedback também, para nos ajudar a crescer e também para ajudar no crescimento do projeto, beleza? Portanto, senhoras e senhores, vamos embalando mais uma edição. Obrigado pela participação e audiência de sempre. E um grande abraço. Até a próxima.